Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus possa reinar no coração de cada pessoa, cada membro da Igreja Cristã Nova Vida de Nova Iguaçu, a quem chegar esse programa que a gente inicia hoje, com muita alegria, Histórias de uma Nova Vida. É um espaço onde os irmãos poderão contar um pouco das suas experiências com Deus e reanimar a fé daqueles que vão estar ouvindo esse programa. E hoje, como início do programa, nós não poderíamos iniciar melhor contando um pouco da história do nosso líder, da pessoa que muito nos inspira. Então é com muita alegria que a gente recebe Bispo Rubem para estar com a gente hoje, contando um pouco da experiência de vida que ele tem e nos abençoando com a sua história. Bispo, obrigado por estar aqui, que seja uma oportunidade de enriquecimento para todos nós. Amém. Bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai entrar no ar, mas é um prazer enorme estar aqui. Estamos iniciando, né, um trabalho e, primeiramente, o nosso objetivo aqui é sermos bênção na vida daqueles que vão nos ouvir, daqueles que vão desfrutar do que nós vamos comentar nesse período. E hoje eu iniciando aqui para falar um pouco da minha vida, minha história, do meu caminhar, que já são alguns anos de vida cristã, mais de 60 anos que nós estamos nessa jornada. É uma caminhada longa e uma caminhada com propósito. Ok. A gente tem algumas perguntas, Bispo, de Sim. irmãos nossos da igreja. Ótimo. Que gostariam de fazer perguntas para o senhor. E eu vou estar passando para o senhor agora, primeiro aqui a falar. Oi, Bispo. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando você desde criança já era cristão? Se não, como que você se converteu? Eu não nasci num berço cristão, tinha uma informação da minha tia que era batista, mas você sabe como toda criança, né? Ele tem o período de crescer, ele tem um período que chega na adolescência, quer ser homem. Aí sai e começa a andar sozinho. Mas eu me converti mesmo aos 20 anos. Foi quando eu tive um encontro com o Evangelho e a minha vida mudou. E eu vejo que você tem um coração muito voltado para as coisas de Deus. E eu vejo que Deus pode amanhã te usar de uma maneira especial. Mas um conselho que eu te dou, não deixe de ser criança agora. Primeiro você tem que ser criança, adolescente, tá bom? Mas siga com o coração desejoso de servir a Deus, e Deus vai te abençoar e honrar, tá bom? Então, 20 anos foi quando eu me converti. Amém. Olá, Bispo. Minha pergunta hoje está voltada diretamente ao ministério. E ela se baseia pelo fato do senhor ser um homem que tem uma jornada muito longa, uma jornada de sucesso. Digo sucesso no sentido de que a igreja hoje é reflexo daquilo que Deus fez através da sua vida. Então, quais seriam os principais conselhos que o senhor deixaria para os jovens pastores, para aqueles pastores que estão iniciando agora o seu ministério e principalmente para aqueles que aspiram, desejam o ministério pastoral? Quais seriam esses principais conselhos que o senhor deixaria para nós e para aqueles que estão iniciando o ministério? Primeira coisa é chamado. Se a pessoa não tiver um chamado, ela certamente não vai conseguir ir muito longe. Porque o que faz a diferença é o chamado. E quem quer ir para o ministério, a primeira coisa é renunciar. Porque se você não renunciar a você mesmo e saber que a sua missão é nobre, você está trabalhando para o Rei da Glória, então, às vezes, nós temos que romper laços, família, temos que deixar, às vezes, até de participar do crescimento dos filhos, mas é assim que funciona dessa maneira. Então, eu estou nessa jornada há muito tempo, então o meu conselho e o meu estímulo, você deve realmente entrar no ministério, sabendo que essas coisas vão acontecer, mas não tem nada mais glorioso na vida de um homem
do que ser chamado para servir a Deus. Um homem que é chamado para servir a Deus, ele encontrou o espaço maior que um homem encontra nesta vida, melhor do que qualquer outra coisa. Agora, é aquilo, você tem que realmente ter um propósito muito firme, muito engajado no que você vai fazer. Tem sido esta a minha jornada até agora, com muitas lutas, dificuldades, mas estamos vencendo e vamos continuar assim. Então, o meu conselho, abrace o ministério como que você estivesse abraçando a sua própria vida. E dizer, Deus, a minha vida é do Senhor. Abrace de todo o coração, como se abraça o filho, como abraça até aquela esposa, às vezes. Que tem uns que nem abraçam sempre, mas abraça com amor, com carinho, renunciando a tudo nesta vida, para poder servir a Deus e ter um ministério abundante. Porque o ministério, ele tem início, mas nós não sabemos quanto tempo ele vai ser. Então, eu estou já no ministério há alguns anos, já tenho aí bons anos de ministério e estou seguindo a minha jornada com alegria, com prazer. Não faço nada por qualquer dinheiro, não me compra. Eu sou um cara caríssimo, porque eu entendo o que é isso. Eu faço o que eu faço por amor à obra de Deus e cuido bastante das ovelhas. E também dizer para você que é candidato a pastor, o nosso objetivo é cuidar de ovelha. E ovelha precisa de um cuidado especial, porque ela não nos pertence. Elas têm um dono. E o dono vai requerer de nós este cuidado com a obra dele. Tá bom? Amém. Bispo, o senhor comentou sobre o início do ministério e a gente ouve muitas pessoas falarem que fulano de tal é de berço, né? A gente vê ministérios consolidados de pastores agora que assumiram o posto de um pastor de mais experiência, eram filhos de pastores, e as pessoas acabam atribuindo ao início, à casa onde nasceu, as possibilidades da vida. Sim. Mas conhecendo um pouco da história do senhor, o senhor não nasceu num berço de ouro, podemos dizer assim, Não. e a gente tem acompanhado aquilo que Deus fez na sua vida. É claro que uma casa estruturada contribui para o bom crescimento, Sim, né? sim. Mas isso não é fundamental. Não é a base. É possível vencer, mesmo não estando no berço de ouro. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse início. Eu venho de um berço sofrido, fui criado sem pai, criado solto, tive a oportunidade de pecar bastante, né, porque eu não nasci num berço cristão, então passei pela vida, mas eu tinha assim, sempre um objetivo, jamais denegrir a minha própria imagem. Eu fui um homem muito aplicado no cuidado comigo. Trabalhei no comércio muitos anos, mas eu me espelhava muito em pessoas cristãs. E eu comecei a observar que o comportamento é tão importante. E eu, então, comecei a entender que este seria um caminho ideal. Me converti ao Evangelho muito cedo, 20 anos, e nessa minha conversão, eu realmente rompi com tudo que pudesse me impedir de caminhar. Mas uma coisa é importante, eu segui o conselho dos mais velhos. Por não ter um pai cristão nem mãe cristã, o que acontece? Eu me espelhei nos pastores, recebendo conselho, orientação da parte deles, e isto ajudou tremendamente a minha vida. Por quê? Eles tinham uma base, eles eram pastores. Eu, então, o que acontece? Eu sentava para ouvir, e eu aprendi com eles, e fui exercitando a minha vida. Não queria nem ser pastor, nem diácono, eu não queria. Por quê? Porque eu queria servir, mas Deus me chamou desde cedo. Eu sabia que Ele me queria, porque eu trabalhei desde cedo, mesmo um crente novo, eu trabalhava, eu ia para as praças fazer evangelismo, pregava nas praças, eu era assíduo de culto de oração, então eu comecei ali. E quando começou a nova vida, agora entrando nesse assunto, a nova vida, quando iniciou, eu sou um dos fundadores. Eu tive a oportunidade que nem todos tiveram e é uma pena.
eu convivi com o bispo Roberto. Temos No- perguntas dele aqui. É, É, convivi com ele no início. Então, meu berço foi um berço muito bom, apesar de não ser um berço cristão. Mas esses homens foram aqueles que me espelharam. Então, o senhor na infância não teve referência dentro da família? Pai, mãe, Não. tio, irmão que servissem a Deus, que eram do Evangelho? Não tinha. Ninguém na casa do senhor? Ninguém lá em casa. Tinha minha tia era batista, mas uma vida muito sem expressão de fé. Sim. Então, isto aí, mas não deixou de ser uma semente. Amém. Foi uma semente, eu não posso negar. Porque 5, 6, 7 anos eu ia para a escola dominical batista, mas uma criança sem capacidade de entender nada. Mas aquilo, sem perceber, ficou semente. E aquilo é o que me serviu mais tarde, aos 20 anos. Porque não tive dificuldade de ir para a igreja por causa disso, por causa de uma infânciazinha. Como é importante, agora respondendo, você quando nasce num lar cristão, mas não é uma garantia. O problema é a pessoa, é você se converter. Bispo, o senhor como um homem bem vivido, como foi viver com o bispo Roberto Macalister? E o que o senhor mais aprendeu com ele? Meu irmão, eu aprendi uma coisa, fidelidade e uma dedicação integral a Deus. Um homem sem ambição de financeiro, ele se esforçava para dar a Deus, nunca para receber de Deus. Então, eu entrei nesse berço dele e foi o que eu trago para a minha vida até hoje, meu irmão. Até hoje eu sou assim, eu não me preocupo com dinheiro, nem com poder. O bispo Roberto também não tinha aquela coisa de ser o chefe, não. Ele era um servo e útil. Então, a minha convivência com ele foi uma convivência rica de como um pai espiritual que eu precisava na época. Então, graças a Deus por isso, isso me ajudou bastante. Mas devo dizer, um dos homens, eu diria que no século passado, ele teria que ser o homem do ano, porque foi um homem que expressou o evangelho da maneira como nós temos hoje um evangelho mais transparente, mais aberto, mais sério. Este é um perfil. Então, minha convivência com ele foi de pai para filho, e eu tive a oportunidade, inclusive, de frequentar a casa dele, um privilégio que eu tive naquela época. O primeiro contato com o senhor com o bispo Roberto foi através da igreja de Botafogo, quando nascia ali em Botafogo a igreja de Nova Vida? Não. O primeiro contato foi... O primeiro contato com ele foi na ABI, na associação. que ele fazia na Associação Brasileira de Imprensa, ABI. E foi ali pela Rádio Relógio é que nós descobrimos, não foi a Rádio Relógio, Marink Veiga. Ele fazia um programazinho pequeno de 5 minutos e nós começamos a ouvir. Eu era noivo e frequentava a Assembleia de Deus naquela época, mas pela maneira como ele falava, nós nos sentimos bem e fomos visitar. E eu tive a oportunidade, inclusive, de ir no gabinete pastoral dele na Avenida Rio Branco, ali um prédio enorme ali. Eu fui no gabinete dele, eu e minha noiva, para nos apresentar a ele e dizer... E dali para frente começou a nossa jornada. E foi ele que acreditou em mim. Bacana, então, que o contato com o bispo Roberto foi através de uma ferramenta de mídia, né? De mídia. A época era o rádio, hoje a gente tem a internet, mas através do rádio o senhor conheceu o bispo Roberto e foi através do dele. rádio. O programa dele, naquela época, abriu um espaço enorme, porque ele falava 5 minutos. E um dia eu fiz uma pergunta a ele: bispo Roberto, como é que o senhor consegue falar tanto em 5 minutos? Ele não disse: eu não falo rápido, eu penso rápido. Então, ele era bem objetivo. Agora, um homem que ele não jogava palavras fora, um homem objetivo. E isto é importante no ministério, Paulo, você ser objetivo. Nada de... E seja transparente, que ele sempre foi. É dele que vem... Hoje as igrejas têm envelope. Quem inventou o envelope foi ele. Foi ele que inventou os envelopes. Esse aqui é para campanha, esse aqui... Foi ele para iniciar. Então, hoje, a pessoa bota envelope para tudo quanto é lugar. Mas foi ele, o padrão. Também na televisão foi ele. Ele foi o primeiro programador na televisão. Coisa da vida.
Já era um programa do Bispo Bicho Roberto. Ele tinha um programa, foi o primeiro que tinha lá na antiga TV Tupi, lá na Urca, eu cheguei até lá na época, mas então ele foi um homem espetacular. Eu aprendi muito com ele e graças a Deus por isso. Aproveitando o gancho, o senhor falou aí sobre a rádio, foi alcançado pela rádio, ele foi o primeiro a ter um programa de televisão. Foi. E hoje, com o advento da internet, né, as pessoas passam muito tempo com o celular na mão. Eu queria, até para falar do programa que estamos fazendo, a importância que a gente está iniciando hoje de ter um programa a fim de aproximar a Igreja de Nova Vida dos membros, para que não só nos cultos, mas também possa ouvir uma boa palavra, falasse um pouquinho dessa ferramenta, da importância dessa ferramenta nos dias de hoje, da modernidade que aconteceu hoje. A internet hoje é uma realidade. Hoje você sai de casa sem dinheiro, mas não sai sem um celular. Infelizmente, porque a pessoa é uma ferramenta extraordinária, se bem usada, porque também ela está sendo problema nos dias de hoje, não é? Há poucos dias, por exemplo, eu vi uma notícia, esse colégio é bem conhecido meu, em que os alunos começaram, através da internet, fazer algumas coisas lá com as meninas, botando o rosto da menina e umas imagens, aquilo foi horrível. Por quê? Porque as pessoas estão usando mal. Mas creio eu que não há como evitar hoje a internet. Tudo é comunicação. E nós pretendemos isso, fazer a comunicação pela internet, uma comunicação de bom nível. Para quê? Para uma identificação nossa com a igreja, com os irmãos, pessoas de longe, pessoas distantes, que não podem estar na igreja, mas vão nos ouvir, estar acompanhando. Então, eu creio que também é um veículo de anunciar o Evangelho. Amém. Eu acho que você vai alcançar. Bispo, há 66 anos, meu santinho, o senhor serve o Senhor Jesus Cristo. Eu queria saber do senhor se por algum momento passou pela sua cabeça, meu santinho, de largar o ministério e ir para o mundo. Deus o livre. Minha irmã querida, eu sou aquele camarada que sigo em frente. Jamais passou pela minha mente abandonar o ministério ou qualquer dia reclamar do ministério. Eu nunca reclamei, nunca. Por quê? Porque eu assumi com paixão. E se você não tem paixão, não adianta fazer as coisas. Tudo que eu faço na vida, fiz, é com paixão. Eu era comerciante, apaixonado. Tudo que eu faço, vou pescar, tenho paixão para pegar peixe. Quando eu caçava, na época, eu caçava com paixão, tudo que eu faço. Então, jamais passou pela minha cabeça abandonar ou desistir. Eu sou aquele que vou até o final, não vou parar até chegar o dia da minha entrada na glória. Amém. Obrigado pela pergunta. Vamos ver quem mais quer falar com a gente. Numa pregação recente, o senhor disse que ainda tem muitos planos e sonhos para a ICNV Nova Iguaçu. O senhor poderia compartilhar pelo menos um deles conosco? Eu jamais deixo de sonhar. Eu sou um sonhador por natureza, né? O meu objetivo ainda é construir uma outra igreja. Se possível, eu não sei até quando, mas eu não posso perder a minha esperança. Eu pretendo construir uma igreja em formato redonda, com 7 portas. Onde você parar o carro, você vai entrar. Então, Deus tem que me dar pelo menos mais 50 anos. Amém. Então, meu objetivo é esse. Enquanto eu puder, minha irmã, agora falando de outra maneira, enquanto eu puder, eu vou semear a igreja. Nós temos muitos bairros aqui que não tem igreja. Então, nosso objetivo hoje é preparar pessoas e colocar no ministério. O meu desejo é esse. E ajudar aqueles mais novos que estão entrando no ministério agora a poder entrar de uma maneira melhor. Porque até então, quando eu assumi o ministério, eu vim aqui para Nova Iguaçu, não tinha nada. Ninguém me ofertou nada, a não ser um retroprojetor. Cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás, não tinha nada. Tudo que temos hoje é bênção de Deus como uma semeadura. E eu quero continuar semeando. Vou fazer isso de todo o meu coração e eu espero ainda, minha irmã, viver bons
longos anos e atingir esses bairros que ainda estão dependendo de uma igreja no local. Eu estou pensando nisso, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado pela pergunta. Bispo, sobre implantação de uma nova igreja, a gente vê ministérios surgindo dos mais variados nomes e as pessoas se prendem a ter algum material. Não, eu preciso de tal equipamento, eu preciso de tal espaço, eu preciso de X cadeiras. Mas, na verdade, eu queria saber do senhor, o que alguém que aspira ao ministério precisa, de fato, para implantar uma igreja? Porque, às vezes, atribui muito a questão do poder aquisitivo, né, do material físico, quando, na verdade, eu acredito que não é só isso. Alguém que precisa implantar igreja. O senhor falou sobre bairros que desejam implantar igreja. Qual é a principal ferramenta para se implantar uma igreja hoje? Meu querido irmão, uma coisa, lembrando que uma igreja não é uma casa comercial. Então, às vezes a pessoa pensa, ali é um bom ponto, aquela esquina ali. Isso não é assim. Primeira coisa que tem que acontecer nos bairros é você localizar uma família e você testar a pessoa que você quer colocar no ministério. Ela precisa primeiro testar. Ela vai formar um grupo ali naquela região e deste grupo, então, nós vamos observar não só o grupo, mas também aquela pessoa que está cuidando, porque nós vamos descobrir se ela tem chamada para o ministério. Porque se ela não tiver chamada, não adianta. Ela vai lutar. Então, o poder ter que ter recursos, isso é outra coisa. Isso vai acontecer normalmente. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então, é a mesma coisa que um pai, o filho cresce, o pai compra um apartamento, arranja uma moça para ele casar, dá um salário mensal, ele vai ser um fracasso. Porque você tem que iniciar com suas próprias mãos. Você tem que, andar com as suas próprias pernas. E muitas vezes não é. Hoje nós temos uma cultura achando o seguinte, não, porque aquele ponto ali é bom, se abrir ali, botar cadeira, vai dar muita gente. Não, se você não tiver chamada, vai ser um fracasso. Porque não é assim. Então, meu objetivo é sempre o que eu fiz até hoje. É descobrir os bairros, formar um grupo, e daquele grupo nós começamos uma igreja. É assim que vai funcionar, até enquanto Deus permitir. Amém. Vamos aqui para mais perguntas. Bispo, nós queremos saber do senhor qual foi a sua maior dificuldade que o senhor teve no seu ministério até hoje. Minha irmã, a maior dificuldade que eu tive no ministério até hoje foi quando eu tive que deixar Niterói e vir para Nova Iguaçu, com 2 crianças pequenas, fazendo esse trajeto semanalmente, 2 vezes por semana, e deixar as minhas atividades que eu tinha normalmente, comércio, e você ter que romper com tudo para ir para o ministério. Isso, para mim, foi a maior dificuldade. Por quê? Porque eu sempre fui um homem que fui provedor da minha vida. Sempre trabalhei, ganhei muito dinheiro, eu tenho um dom natural de ganhar. Então, quando eu tive que deixar tudo, foi um ato de fé, mas que me custou um preço muito caro, ter que romper com esses valores que eu tinha dentro de mim de ser comerciante. E, graças a Deus, que foi superado. E, então, essa foi uma única dificuldade que eu tive. O restante, Deus está no controle até o dia de hoje. Quando o senhor saiu de Niterói e veio para Nova Iguaçu, obedecendo a ordem do seu líder à época, o pedido, né? Mas a gente entende que é sensível à voz de Deus. Já tinha um povo que se reunia em Nova Iguaçu, o senhor veio para assumir uma congregação que já existia, já tinha uma igreja estabelecida, equipamentos, ou não tinha nada? Dado aquele mesmo princípio, nós tínhamos aqui no bairro Santa Eugênia, tinha tido um grupo de vida, com poucas pessoas ali, e depois foi desativado. E depois surgiu novamente por pessoas pedindo para ter uma igreja na região. E eu fui, então, contactado para vir para aqui. E eu, ao chegar aqui, nós procuramos essas pessoas antes e formou um grupo de 14. 14 pessoas. 14 pessoas. Foi quando nós iniciamos num salão de festa.
Então, aquelas pessoas permaneceram com a gente ali, e dali nós começamos a crescer a igreja aqui, mas foi dessa base, de um grupo. O princípio é esse. Temos que iniciar dessa maneira. E eu vim assumir esse grupo aqui, sem conhecer ninguém aqui. Nova Iguaçu era o fim do mundo. Agora, depois que eu cheguei em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu deveria, sabe fazer o quê? Ajoelhar perto de mim. Porque depois que eu vim para aqui, essa cidade mudou. Hoje, sabe como é que é chamada Nova Iguaçu hoje? Zona Sul da Baixada, sabia? É verdade. É Zona Sul da Baixada. Graças a... Por quê? Porque eu vim para aqui e veio a berça comigo. Amém. Ai, Vamos ver o que o Maurão tem para falar com a gente. Bispo, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, né, que nós temos tantas para fazer, mas essa é especial. Como o senhor consegue cuidar família, netos, a igreja e os membros, que é uma igreja tão grande? E atrás disso tudo, o senhor ainda consegue ter tempo para plantar milho, para fazer outras coisas? Como o senhor consegue ter essa vitalidade? Meu querido irmão, isso aí é uma coisa de Deus, porque eu não faço a obra de Deus como fardo. A obra de Deus, para mim, é um privilégio, não como fardo. Então, eu não posso ignorar que eu tenho família. Eu sou casado há 58 anos, tenho 2 filhas, cuido bem da minha casa, minha família, ainda gosto de plantar milho, plantar alface. Então, existe tempo para tudo. O problema é como você administra. Mas, voltando então dentro desse contexto, eu cuido das ovelhas. Eu tenho verdadeira paixão no cuidar das ovelhas, porque são elas de Deus, não me pertencem. Então, eu faço isso com alegria. Ouça bem, tudo que eu faço é com alegria. Minha mulher sabe que eu sou assim. Ela sabe que eu... E na hora que eu tenho que ir para a igreja, não tente me impedir, porque eu vou. Eu sou aquele tipo que rompo com tudo para poder servir a Deus. E as horas vagas a gente faz outras coisas. Planta milho e até usa gordura de porco. Olá, Bispo. Olá. Uma das atividades aqui do Nova Vida Jovem, que é o Clube do Livro, nós lemos um livro, o livro que fala... o nome do livro é Reformadoras, que fala sobre a importância do papel das mulheres que influenciaram a reforma. Um dos exemplos que são trazidos no livro é o exemplo da esposa de Lutero, a Catarina, que Lutero, reconhecendo a sua importância, fala que gostaria que ela fosse lembrada, que o nome dela estivesse sempre escrito ao lado do nome dele, quando as pessoas se lembrassem de tudo que aconteceu. Nesse contexto, nós gostaríamos muito de saber sobre a importância da irmã Wanda, o que ela representou e representa no seu ministério. Uma boa pergunta, e lembrando que o Lutero também era meio levado. Se você ler a história do Lutero, né? A importância da esposa. Eu, quando vim para aqui, para Nova Iguaçu, minha mulher me ajudou tremendamente e até hoje ela é lembrada, porque ela fazia os cultos, ela é uma mulher que fazia um meio de campo muito bom. Ela é uma pessoa formidável. E depois, quando chegou um determinado tempo, ela falou, agora não há necessidade, nós temos muitas irmãs na igreja que pode fazer. E aí ela jamais tentou ficar sozinha. Passou para frente a outras, mas a importância dela, nenhum pastor poderá ter um bom ministério se não tiver uma esposa boa ao lado, que saiba o que é o ministério, que saiba qual é a vida do pastor, do marido dela. Então, isso para mim foi tudo. E até hoje é. Ela é uma pessoa, é uma motivadora, ela me incentiva em muitas coisas. Algumas coisas ela também fala, cuidado, porque a esposa é para isso. Nós somos casados para isso, não é para ouvir. Mas a importância dela é extraordinária. Então, o Lutero sabia disso. Porque, como diz aquela frase, diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Lutero estava certo. E a gente vê o zelo que a irmã Wanda tem com as coisas de Deus também. Inclusive, tem participação da irmã Wanda aqui. As flores que está ajudando a compor esse cenário. Essas flores aqui, ela é preocupada e faz com muito carinho. Então, minha mulher, ela
nunca teve tempo de pecar, porque ela nasceu num berço cristão e teve a sorte de só me conhecer como o primeiro homem e o último da vida dela. Amém. Espero eu. Eu queria fazer um convite a vocês. Se você tem a sua conversão, como aconteceu, nós gostaríamos de ter o seu testemunho. E a gente vai publicar. Claro que a gente vai acertar aqui dentro para publicar. E nosso convite, então, venha estar conosco, venha participar, procura Jonatas e diz: Jonatas, eu tenho um testemunho da minha vida, o que aconteceu na Nova Vida comigo. E quem sabe você vai ser visto aí também na câmera, aí, no celular, tá bom? Nosso convite a você, como também nosso convite para você vir para a igreja. Você não vai poder ficar sem a igreja não, rapaz. Não te iluda não, cara. Sem Deus, tu é peixe sem água. Vai morrer. Venha para a igreja, venha servir a Deus. É tempo. Aproveite agora, tá bom? Um grande abraço a todos. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Certamente Deus fez também na sua vida. Nós vimos inúmeras coisas que Deus fez na vida do Bispo Rubem, mas a gente quer também conhecer um pouco da sua história e ver o que Deus fez na sua vida. Então, que bom. Fica aqui o nosso convite. Que Bispo, bom. Obrigado pelo seu tempo. Um abraço. Obrigado. Por nos ajudar aí nessa trajetória.